Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Hoje nós vamos pedir a libertação dos vícios e você precisa entender isso. Ah, mas pode isso, pode aquilo, fica muito nisso, né? Pode isso, pode aquilo. Lembre-se, tudo me é permitido, mas tem coisas que não convém a um cristão. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O que é um vício? É algo que começou a te dominar. Então, por exemplo, se eu fosse falar da gula, é pecado comer, minha gente? Claro que não. Você precisa comer, senão você desmaia. Agora, o que é a gula? A gula é o exagero na comida. E aí a pessoa que é gulosa, ela já se deixou dominar pela comida. Ou então ela come. Toda vez eu como por causa da ansiedade. Eu fico ansiosa, então começa a comer muito. Então você se deixou dominar por alguma coisa. Por isso hoje nós vamos pedir a Jesus a graça. A graça de não nos deixarmos dominar por coisa alguma. Então eu quero que você leia de novo aí a sua Bíblia. Eu quero que você leia para você. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Então repete comigo. Tudo me é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido. Tudo me é permitido, Mas eu não me deixarei. Mas eu não me Em deixarei. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me dominar por coisa alguma. Me dominar por coisa alguma. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hoje estamos rezando pela libertação dos vícios. E a palavra de Deus diz o seguinte: sede sóbrios. Olha que coisa bonita. O que é contrário ao vício? Sobriedade. Quantas igrejas têm até a pastoral da sobriedade? Uma vida equilibrada. Então é isso que a palavra de Deus está pedindo para nós, sem exageros. O vício é um exagero que entra na nossa vida. O vício faz mal para a alma e muitas vezes faz mal para a saúde também, muitos deles. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio. Então você tem um adversário, o seu adversário é o demônio. Anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar. E eu tenho que dizer que o diabo, o Satanás, o demônio tem devorado muitas famílias com o vício. Tem devorado seus filhos através do vício, tem devorado seu marido, sua esposa através do vício, e nós não podemos permitir isso. Por isso precisamos ser sóbrios, por isso precisamos vigiar. E eu quero convidar você agora a erguer teus braços para Jesus e pedir essa graça. Senhor, dai-me a graça de ser sóbrio. Senhor, dai-me a graça de vigiar, Jesus. Para que eu não caia nas tentações do demônio, para que eu não seja escravizado pelos vícios. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aqui nós estamos tocando num vício. O vício da embriaguez. Obviamente não é pecado beber uma bebida alcoólica, não é pecado. Mas a Bíblia não está dizendo que é pecado você tomar uma bebida alcoólica. A Bíblia agora está dizendo que é pecado a embriaguez, o exagero. Então olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Não vos embriagueis com vinho. E quando a pessoa se embriaga com vinho, isso vira o quê? Fonte de devassidão. Ou seja, começa a vir outras coisas. Senhor, eu quero orar agora por tantas famílias que têm o problema do alcoolismo. Senhor, eu quero pedir por tantas famílias que estão
sendo destruídas pelo álcool. Talvez quantas mulheres aqui estão sofrendo por causa dos seus maridos, que se distanciaram do lar, que se distanciaram do casamento, que se distanciaram dos filhos e que vivem dentro de um bar, chegam em casa alcoolizados, chegam em casa muitas vezes violentos. Senhor, eu oro por filhos agora, que desde muito pequenos, muito adolescentes, jovens, estão se entregando à embriaguez. Estão se perdendo neste mundo. Senhor, eu peço agora por tantos lares, por tantas famílias, tantas pessoas, talvez você que está nos acompanhando agora. Se este é um mal que entrou na sua vida, este vício, a embriaguez, pede agora para Jesus a graça de se libertar. E olha que bonito a palavra, não vos embriagueis com vinho, embriagai-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é melhor. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, preste atenção. As pessoas que bebem, quantas delas bebem para ficar mais alegre? Ficar isso, ficar aquilo. Não, eu bebo, aí ela exagera na bebida para ficar alegre. É como se a Bíblia estivesse dizendo, a tua alegria é o Espírito Santo. Quando você precisar ficar alegre, quando você sente que você está triste, você precisa de alegria, a tua alegria é o Espírito Santo. Então pede agora para Jesus, Jesus, eu preciso entender que a minha alegria não é o excesso na bebida alcoólica. Não é o excesso na bebida alcoólica. O excesso na bebida alcoólica só vai me trazer a devassidão. Só vai me trazer coisas ruins, vai destruir minha saúde. Lembre-se disso, destrói sua saúde. Por isso agora, Jesus, nós pedimos, vem Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Ergue teus braços agora. E eu sei que você está aí. Eu sei que você tem alguém para rezar por essa realidade. Talvez dentro da sua própria casa você tenha esse problema. Talvez dentro da sua própria vida você tenha esse problema. Mas talvez você conhece pessoas da sua família que têm este problema. Então você pede agora, Jesus, liberta essa família do alcoolismo. Liberta essa família do exagero. Liberta a minha vida do exagero. Liberta a minha vida da embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós pedimos agora, vem Espírito Santo sobre todos nós, para que possamos vencer os desejos da carne. Tito 2, capítulo 2, de 11 a 12. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Olha que bonito agora. Jesus veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Jesus veio nos ensinar a viver neste mundo com toda sobriedade, então sem vícios, justiça e piedade. Amém. Jesus não quer que você seja escravo de vício nenhum. Jesus veio nos ensinar a viver a sobriedade, longe das paixões mundanas. Minha gente, é difícil, porque a nossa carne pede, mas a gente não é escravo da carne. A gente precisa ser escravo do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem governa a minha vida e não a minha carne. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Essa palavra ela é muito importante porque, mas eu não tenho vício nenhum. Cuidado. Você que está de pé, você pode cair. O que isso significa? Eu não posso me achar forte e achar que eu nunca mais vou cair. Eu tenho que ficar sempre vigilante, entender que eu sou fraco. Essa palavra, então, para você que nunca se entregou a um vício, você fala, nossa, Frei, eu não tenho vícios. Então, você que está de pé, cuidado para não cair. Você nunca pode se achar forte e achar que nunca vai cair em algum vício. E você que se libertou também, nossa, eu já consegui vencer isso, eu já consegui vencer aquilo. Mas cuidado porque você pode ter recaídas. Quantas pessoas têm recaídas? Por isso nós pedimos, Senhor, a Tua graça.
para que nós entendamos que a nossa força és tu. Então, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E nós estamos de pé com a sua força, Jesus. Nós estamos de pé com a sua graça. E eu quero dizer para você, meu irmão, que você vai estar de pé com a graça de Deus. Romanos, capítulo 13, versículo de 13 a 14. Olha essa palavra. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Gente, é uma palavra clara. A carne vai ter os seus apetites, a carne vai querer isso, vai querer aquilo, mas eu não posso fazer o que minha carne me pede. Eu tenho que me revestir de Jesus Cristo. E você nessa quaresma está aqui para se revestir de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para muita gente aqui. Teve pessoas que fizeram a penitência da quaresma. Você fez a penitência de sair de um vício. Agora não adianta nada você terminar a quaresma e voltar para o vício. Então, se você pediu a libertação de um vício nessa quaresma, é para que você não volte mais. Porque tem gente que fala assim, eu vou tirar isso porque eu sou viciado nisso. Aquilo te domina, aquilo estraga a sua saúde, aquilo não te faz bem. Então, só te faz mal. Aí você tirou na quaresma, parabéns. Mas aí tem gente que vai voltar. Agora a quaresma acabou, eu posso voltar. Cuidado. Que teus vícios não voltem depois da quaresma. Por quê? Porque agora você se revestiu de Cristo. Amém? Eu quero também ler um parágrafo do Catecismo. Quem tem o Catecismo da Igreja Católica, esse livro aqui todo mundo deveria ter, todo católico deve ter esse livro. No parágrafo 2290. O parágrafo 2290 diz assim: a virtude da temperança manda evitar toda espécie de excesso. Toda espécie de excesso. O abuso da comida, o abuso do álcool, o abuso do fumo e dos medicamentos. Claro que aqui quando fala medicamento não é aquele que o médico te prescreve. É aquela pessoa que é viciada em remédio. Ela toma remédio sem o médico ter mandado. Quantas pessoas viciadas em remédios? Não é o médico que manda você tomar, você não foi uma prescrição médica, não, é a pessoa que é viciada em remédio. Aqueles que, em estado de embriaguez, ou pelo gosto imoderado pela velocidade, põem em risco a segurança alheia e a própria, e aí aqui vai falando outras coisas. Mas veja bem, isso aqui é interessante. Quantos vícios colocam em risco a vida de alguém? Senhor, nos liberta de tudo aquilo que pode estragar a nossa vida e estragar a vida das pessoas. Eu aproveito para ler o 2291 do Catecismo da Igreja Católica. O uso da droga causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Nós queremos pedir, Jesus, quantas pessoas viciadas em drogas. Eu quero que agora você, mamãe, peça pelo seu filho que está viciado em droga. Quantas famílias estão sofrendo esse mal? Senhor, nós pedimos agora a libertação. A libertação de filhos. A libertação de adolescentes. E talvez a tua libertação, você que está assistindo essa live. O uso da droga causa danos à sua saúde e à vida humana. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer os vícios, aquilo que causa mal para nós, aquilo que causa mal para a nossa saúde, aquilo que causa mal para a nossa família. Senhor, pedimos por mães que estão sofrendo pelos seus filhos, pais que estão sofrendo pelos seus filhos. Em nome de Jesus,
Pensa agora em alguém que está precisando de uma libertação nesse sentido. Às vezes não é ninguém dentro da sua casa, mas tem um primo seu, um tio seu, um afilhado seu. Pede agora por essa pessoa. O Senhor me coloca agora quantas mamães estão chorando nesta hora por causa do seu filho no mundo das drogas. E quantas famílias estão sofrendo porque as drogas estão levando a outras coisas, estão levando a crimes, estão levando a roubos. Tem pessoas rezando com a gente que seu filho está preso. Nós queremos orar por você. Orar por essa situação que assola o nosso mundo, assola o mundo inteiro. Eu quero aproveitar e contar um testemunho que eu já contei tantas vezes. Tem uma mulher que inclusive um dia veio na missa presencialmente, eu a conheci. E ela dizia, aquela que você contou testemunho sou eu. E ela dizia que toda vez que ela acordava na madrugada para orar, o seu filho acordava para subir para a laje, para usar drogas. Ela dizia que fez a quaresma e todo dia era a mesma coisa. Ela acordava para orar e seu filho acordava para usar drogas. Veja a dor dessa mãe, a dor dessa mulher, ao se ver prostrada diante do Senhor, como vocês estão agora, mas saber que seu filho estava no andar de cima. Em vez de se encher com o Espírito Santo, estava se enchendo com o vício. E ela disse que continuou orando, e com certeza aquela mãe orava pelo filho, ela não desistia do filho. E disse que antes de terminar a quaresma, aquele filho não mais acordava para usar drogas, mas aquele filho acordava para orar com ela. Aquele filho foi liberto. Ainda dentro da quaresma, aquele movimento de subir, de acordar, ela rezar e o filho subir para fazer o seu vício, agora não. Ela andou dentro da quaresma, ela conseguiu o seu milagre. E na outra quaresma, que a gente fez a mesma mulher, ela conta de novo o seu testemunho, dizendo que agora o filho dela, além de não usar mais drogas, agora ele está chamando seus amigos que usavam droga com ele, para também rezar o rosário conosco. Por isso eu quero dizer para você, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós não podemos desistir de ninguém. Tudo tem jeito, tudo tem jeito, tudo tem jeito. E nós rezamos por isto. Para as pessoas que estão procurando se libertar de um vício, eu dou um conselho, que eu já vi muita gente sendo liberta com isto. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Se você quiser ser libertado de algum vício, fica diante de Jesus igual nós estamos agora. Vai lá na sua igreja, adore Jesus. Fique diante de Jesus. E você vai ver quanto isso é um remédio para a cura de tantos vícios na nossa vida. 2 Pedro 2:19. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é feito escravo daquele que o venceu, tá vendo? Qual é o problema do vício? Você se torna escravo. Você só deve ser escravo de Deus. Nós somos livres. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Então veja, o homem é feito escravo daquilo que o vence. Eu não queria me embriagar, mas me embriago. Você foi vencido. Ou seja, isso está vencendo você. Eu não queria fazer aquilo, isso está me vencendo. Nós não podemos nos deixar vencer. Que o Espírito Santo vença em nós. Que o Espírito Santo vença em nós. Estamos rezando pela libertação dos vícios. Nós precisamos, eu preciso, você precisa. E a palavra de Deus está causando libertação já. Todo texto que a gente está lendo aqui é texto da palavra de Deus e esses textos estão causando libertação na minha vida e na sua vida. Amém? Pega a sua cruz e repete comigo mais uma vez. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Bebe tu mesmo do teu veneno. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 16 a 17.
Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que eu não posso me entregar a vícios? Porque eu sou casa de Deus. Eu sou templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado. E isto sois vós. Então olha que bonito, gente. Você é sagrado. Você é sagrado. E quantos vícios estragam o corpo que é templo do Espírito Santo. Eu quero frisar mais uma vez o que o Frei Giovanni trouxe. Quantas pessoas no meio de nós estão viciadas em pornografia? Pede para Jesus te libertar disso. Cuidado para você não pensar assim, pornografia não tem problema nenhum. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Você está fazendo mal para você mesmo. Você está fazendo mal para o seu próprio corpo. E todas as imagens que você fica assistindo no seu celular de pornografia, você está olhando para algo ou para alguém e aquilo está sendo, essa outra pessoa está sendo para você objeto somente de prazer. Uma pessoa que está sendo para você somente objeto de consumo, para a sua satisfação corporal. Por isso eu peço a Jesus agora que o Senhor liberte tantas pessoas do vício da pornografia, que tem estragado tantos casamentos, que tem estragado tantos jovens, que tem estragado tantas pessoas. Em nome de Jesus. Seja humilde agora. Seja humilde. E fala, Jesus, eu preciso da sua ajuda. Então quantas pessoas no vício da pornografia, e isso, você quer ver pornografia todo dia, toda hora, e isso te leva a outras coisas. Isso te leva a tantos medos, a tantas realidades. Os seus olhares vão ficando impuros, os seus olhares vão ficando impuros. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus, diz a palavra. Senhor, nos liberta. Nos liberta de tudo que nos afasta de Ti. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Diga comigo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus está dizendo que o meu corpo é sagrado. A palavra de Deus está dizendo que meu corpo é sagrado. Então eu não posso deixar que nada destrua o templo que sou eu. Destrua o templo que sou eu. Eu sou sagrado. Eu sou sagrado. Coloque a mão na sua cabeça. Quantos vícios estão na nossa mente? Eu quero pedir agora pelo poder da coroa de espinhos de Jesus, que possa haver libertação de maus pensamentos, de pensamentos que nos levam aos vícios. Eu quero pedir agora a Jesus a libertação de um vício muito perigoso, porque esse vício que eu vou falar agora te assemelha aos demônios. Esse vício que eu vou falar agora te faz filho do demônio. Nossa, Frei, que forte. Eu quero até ler o texto bíblico enquanto você está aí com a mão na sua cabeça, porque a palavra de Deus diz assim: vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso eu quero pedir a libertação do espírito do vício da mentira. Tem pessoas que têm o vício da mentira. E para você esconder uma mentira, você precisa contar outra mentira. E para fugir da outra mentira, você tem que contar outra mentira. E às vezes você fala, mentirinha pequenininha, mentirinha para ajudar. Diz a palavra que a mentira não faz parte de Deus. Por isso, com a mão na sua mente, pede agora a libertação de toda mentira. Que você possa passar agora para o lado da verdade. Tira de nós, Senhor, todo espírito de mentira. Porque a tua palavra está revelando que o pai da mentira é Satanás. Então eu não quero estar enfiado em mentiras. Em nome de Jesus. Mentiras dentro do casamento.
mentiras no seu trabalho. Tira-nos, Senhor, do espírito de mentira. Tira de nós esse vício. Liberta-nos. Levanta a sua cruz agora na sua casa e andando com essa cruz na sua casa. Enquanto você estiver andando com essa cruz na sua casa, você está dizendo: Jesus, a tua morte foi para nos libertar de todo mal, de todo pecado, de todo vício. Por isso eu quero pedir que a minha casa seja livre de todo mal, de todo pecado e de todo vício. Você vai andando na sua casa com a cruz, com a poderosa cruz de Cristo, trazendo para sua casa o sangue redentor de Jesus Cristo. Levante sua cruz e diga: a cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Bebe tu mesmo do teu veneno. Diga comigo: vem Espírito Santo sobre mim. Vem Espírito Santo sobre mim. Porque a tua palavra diz: porque a tua palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E com a tua graça eu creio. E com a tua graça eu creio. Que eu vencerei. Que eu vencerei. Todos os vícios. Todos os vícios. Que me aprisionam. Que me aprisionam. Efésios capítulo 4, versículo de 22 a 24. Renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. E eu quero declarar que essa quaresma é um divisor de água na vida de muita gente. Divisor de águas na vida de muita gente. Muitos de nós não seremos mais os mesmos. A partir dessa quaresma, Deus está realizando vida nova. Nós vamos renunciar à vida passada e nós vamos nos revestir de Cristo em nome de Jesus. Você, com muita sinceridade, você vai escrever num papel os vícios que você precisa se libertar. Talvez esse papel ninguém vai poder ler, só você. Você vai escrever os vícios que você precisa se libertar. E se possível hoje, se não for possível hoje, nessa semana, você procura uma igreja. E você vai levar para Jesus esse papelzinho e falar: Jesus, está aqui os meus vícios. Eu vim aqui pedir a libertação total deles. Eu quero me livrar. Eu conto com a sua graça. Vocês entenderam? Escreve num papelzinho os seus vícios e hoje, ou se você não puder hoje, amanhã, durante essa semana, você vai levar esse papelzinho para Jesus falando: Jesus, está aqui meus vícios para que o Senhor me liberte. E depois você rasga esse papel, depois você joga esse papel fora, simbolizando que esses vícios têm que ser encerrados na sua vida. Fica de pé na sua casa, se você puder, mais uma vez, ergue sua cruz. E nós pedimos mais uma vez toda a libertação dos vícios para nós mesmos e para a nossa família, para os nossos familiares. Eu quero que você cante essa música com autoridade. Fica de pé com autoridade. Levante a sua cruz com autoridade. Não há. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por tua palavra hoje que nos orientou, Jesus, a abandonarmos aos nossos apetites carnais, abandonarmos os nossos vícios, abandonarmos as obras da carne. Senhor, mas nós não podemos sozinhos, Senhor.
Nós não podemos sozinhos, por isso que nós declaramos essa palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor possa hoje me dar força para mim, para minha família, para que possamos vencer os pecados, para que possamos vencer os vícios que destroem a nossa alma, que destroem a nossa saúde. Em nome de Jesus. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Proclama isso, vai. Não há. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. E para terminar, nós pedimos o Espírito Santo, porque somente no Espírito Santo nós iremos vencer. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, porque com a tua presença, Espírito Santo, nós não precisaremos das satisfações deste mundo, das satisfações da carne.